Sétimo item da pauta, processo número 00065-123930/2015-71. Assunto: edição do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil número 117. Diretor, relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretora, leitura do relatório. Peço autorização para os senhores, tendo em vista que o voto já foi disponibilizado, se eu posso passar diretamente ao voto, que ele praticamente condensa todas as informações necessárias. Diretor Juliano, por favor, diretor. O objetivo é submeter a deliberação da diretoria colegiada na forma do artigo 9º caput do Regimento Interno, resolução número 381, de 14 de junho de 2016, proposta em audiência pública pelo período de 30 dias para avaliação do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, REBAC 117, requisitos para gerenciamento de risco de fadiga humana, em atendimento ao previsto no artigo 78 da Lei nº 13.475, de 28 de agosto de 2017, que dispõe sobre o exercício da profissão de tripulante de aeronave denominada aeronauta, revoga a Lei nº 7.183, de 5 de abril de 1984, da outras providências. Das considerações, trata-se de proposta de regulação encaminhada pela Superintendência de Padrões Operacionais, que objetiva prover atendimento ao artigo 78 da Lei 13.475, de 28 de agosto de 2017, que dispõe sobre o exercício da profissão de tripulante de aeronave, denominada aeronauta, revoga a Lei 7.183, de 5 de abril, e dá outras providências. Rege o artigo 78 da Lei 13.475, que caberá à Autoridade de Aviação Civil Brasileira expedir as normas necessárias para a implantação do Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga Humana, de que trata a seção 3 do capítulo 1. Por sua vez, a seção 3 do capítulo 1, artigo 19, disciplina que as limitações operacionais estabelecidas em lei poderão ser alteradas pela Autoridade da Aviação Civil Brasileira com base nos preceitos do Sistema de Gerenciamento de Risco da Fadiga Humana. Desta forma, compete a essa agência a propositura do presente regulamento. Ressalto que o regulamento em análise constitui o tema 30 da agenda regulatória da ANAC, biênio 2017-2018, instituída pela Portaria 3.723, de 15 de dezembro de 2016. A segunda nota técnica, número 53 de 2016, GNOS, GTNO, GNOS, SPO, a fadiga constitua-se por uma deficiência geral no estado de alerta e degradação do desempenho físico e mental de uma pessoa. Ela se manifesta no contexto da aviação, não só quando os pilotos adormecem na cabine de pilotagem durante um voo, mas também quando eles estão insuficientemente alertas durante a decolagem e o pouso. Acidentes e incidentes relatados na aviação possuem a fadiga humana como um dos principais fatores contribuintes. Estatísticas recentes atribuem à fadiga a causa de 20% dos acidentes, que incluem erros processuais, aproximações não estabilizadas, alinhamento com a pista errada e pouso sem as devidas autorizações. Sendo assim, foram geradas algumas recomendações de segurança. Em 2011, a International Civil Aviation Organization, através do DOC 9966 Fatigue Risk Management Systems, recomendou aos países signatários que implementassem um sistema de gerenciamento do risco de fadiga. Em termos gerais, uma variedade de fatores, hora do dia, quantidade de sono recente, tempo acordado, débito de sono acumulado, carga de trabalho e variação individual, contribui para o indivíduo ter a sensação de fadiga, bem como a sua gravidade. Na aviação, vários fatores específicos dos horários de trabalho podem afetar o sono, estado de alerta e o estado de alerta subsequente. Dentre esses, podem ser citados jornadas que iniciam fora do horário comum, períodos de trabalho prolongados, tempo insuficiente de descanso entre períodos de trabalho, tempo insuficiente de recuperação entre períodos de trabalho consecutivos, duração do trabalho por jornada, quantidade de voos realizados, o número de períodos de voo consecutivos, trabalho noturno durante uma janela de baixa do ritmo circadiano, períodos de sono durante o dia e transições de trabalho dia-noite ou noite-dia. Para o Regulamento 117, requisito 117.3 FOX, fadiga humana é definida como um estado fisiológico de redução da capacidade de desempenho físico-mental, resultante do débito de sono, vigília estendida, desajuste dos ritmos circadianos, alteração do ciclo vigília-sono e ou carga excessiva de trabalho, mental e ou física,
que podem prejudicar o nível de alerta e habilidade de uma pessoa executar atividades relacionadas à segurança operacional. Esta definição, abre aspas, juntamente com o conceito de gerenciamento de fadiga, orienta a necessidade de regulamentação sobre o gerenciamento da fadiga deste regulamento. Dada a complexidade do assunto, o regulamento ora proposto tenta abarcar os principais fatores relacionados à fadiga, informando limites máximos e mínimos para serem respeitados a partir de uma abordagem prescritiva, ou mesmo, ao mesmo tempo, em que permite o tratamento do assunto a partir de uma abordagem baseada em desempenho, ou seja, customizada pelos operadores aéreos e aprovada pelo órgão regulador. Ainda, o regulamento prevê iniciativas para campanhas que objetivam a conscientização a partir do autoconhecimento incentivado por meio dos treinamentos e da realização de pesquisas em que a indústria poderá se tornar apta a identificar de forma clara quais são os reais perigos advindos de uma situação de fadiga e mitigá-los de forma mais eficiente, podendo gerar indicadores mais adequados. A estrutura proposta para o RBAC 117, requisitos para o gerenciamento de risco de fadiga humana, é composta das seguintes grandes partes. Alfa, corpo do regulamento. Consiste das seções do regulamento que estabelecem a aplicabilidade às definições a serem utilizadas, subparte A, geral, os requisitos e limites gerais que devem ser cumpridos pelos operadores e tripulantes, subparte B, limites e requisitos, os requisitos de gerenciamento da fadiga e de risco da fadiga, subparte C, gerência de risco da fadiga e sistema de gerenciamento de risco da fadiga. Item B, bravo, apêndice alfa, limites básicos, trata dos operadores que optarem por seguir as limitações operacionais especificadas na Lei 13.475 de 2017. Item Charlie, apêndice B, transporte aéreo público, operações com 2 ou mais pilotos, operações complexas, trata dos operadores que optarem por seguir as limitações prescritivas ampliadas com base em um SGSO em operações complexas e não complexas. E delta, apêndice C, transporte aéreo público, operações com 2 pilotos, operações não complexas. Trata dos operadores que optarem por seguir as limitações prescritas ampliadas com base em um SGSO em operações não complexas. Os apêndices B e C são aplicáveis às empresas aéreas que estejam engajadas em operações que necessitem de 2 ou mais pilotos para serem realizadas. Segundo a nota técnica número 53 de 2016 da SPO, os respectivos apêndices seriam aplicáveis aos seguintes operadores: operadores engajados em operações domésticas, de bandeira e suplementares, segundo as regras do RBAC 121, total de 13 operadores segundo o SharePoint da GCTA, acesso em 18/11/2016, e operadores engajados em operações complementares e sob demanda, segundo as regras do RBAC 135, que possuam aeronaves com tripulação mínima de 2 pilotos para voo VFR ou que operem voos IFR. Aproximadamente 169 operadores possuem operações que se encaixam nessa categoria, obtido a partir da planilha de dados do RAB de aeronaves fornecida para aquele setor em 19/10/2016. Tais apêndices contêm limites prescritivos, tais como jornada, tempo de voo, repouso, oportunidade de sono antes da jornada, limite de operação da madrugada, etc., menos restritivos e mais flexíveis do que aqueles estabelecidos na Lei 13.475, de 28 de agosto de 2017. Os requisitos contidos em cada um dos apêndices dependem do tipo de operação da empresa. A Superintendência de Padrões Operacionais ressalta que a proposta de RBAC prevê que o gerenciamento da fadiga dos tripulantes possa ser feito em 3 níveis distintos. Os níveis de gerenciamento que podem ser adotados de acordo com os apêndices a serem seguidos partem de uma abordagem puramente prescritiva, nível 1, até uma abordagem baseada em desempenho, nível 3, contando com um nível intermediário, denominado nível 2, no qual o nível 1 é flexibilizado em limites mais amplos, tendo como contrapartida a análise de risco frequente. Desta forma, caberá aos regulados optar em quais dos níveis irão conduzir as suas operações, podendo ocorrer a situação de um regulado operar em mais de um nível. Nesta condição, os manuais operacionais devem conter procedimentos detalhados de como serão as operações em cada nível.
Em aprimoramento à minuta originalmente formulada pela SPO, esta relatoria propõe um sublime alinhamento textual do título do referido regulamento à nova Lei 3.475 de 2017, passando o RIBAC 117 a denominar-se Requisitos para Gerenciamento de Risco de Fadiga Humana. Finalmente, após a análise de todos os aspectos técnicos envolvidos, ouvida a Procuradoria e concluída a instrução processual com a juntada do compêndio de elementos de fiscalização, CEF, em atendimento à Instrução Normativa número 81/2014, aquela Superintendência propõe a aprovação de audiência pública para análise do RIBAC 117. Quanto ao voto, preconiza o artigo 4º do Regulamento da ANAC, anexo do Decreto 5.731 de 2006, que é da competência da agência adotar medidas para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento da aviação civil, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade. Assim sendo, considerando a publicação da Lei 13.475, de 28 de agosto de 2017, intitulada como Lei do Aeronauta, que atribui a essa Agência Nacional de Aviação Civil a competência para expedir as normas necessárias para a implantação do Sistema de Gerenciamento de Risco de Fadiga Humana, considerando as manifestações e estudos técnicos elaborados pela Superintendência de Padrões Operacionais e considerando a manifestação da Procuradoria-Geral desta ANAC, parecer número 212/2016, PROT, PFI-ANAC, PGF, AGU, considerando ainda os princípios da transparência, publicidade e eficiência administrativa que norteiam a ação regulatória dessa agência e, considerando especialmente que a minuta em comento reflete o resultado de extensas discussões técnicas, presenciais e documentais, realizada com os principais regulados do setor, empregadores, sindicatos e associações, encontrando-se apta para a deliberação, voto favoravelmente à instauração de audiência pública pelo período de 30 dias para avaliação do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil RIBAC 117, intitulado Requisitos para Gerenciamento de Risco de Fadiga Humana. É como voto, senhores. Diretor Juliano. Acompanho o relator. Diretor Fenelon. Acompanho o relator. Eu também acompanho, aprovado.